Bom, normalmente, tipo, quando a palavra motim surge em uma conversa ou num livro de história, a imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma, né? Com certeza. É sempre aquela cena bem cinematográfica. Exato. Aquele navio de madeira caindo aos pedaços, no meio do oceano, marinheiros famintos, doentes, com as roupas todas esfarrapadas. Aham, se rebelando contra um capitão cruel, né? Isso, a clássica imagem do desespero absoluto. Trata-se da sobrevivência humana básica, sabe? Alguém que foi empurrado muito além do limite físico e mental e que age, bom, puramente para fugir da morte. Exatamente. O conceito clássico de motim, historicamente falando assim, é sempre interpretado como uma quebra violenta de hierarquia e motivada por autopreservação primária mesmo. Claro. É a recusa de continuar sofrendo abuso, né? Sob um comando que perdeu a humanidade. Mas e se o cenário for completamente o oposto? Porque hoje a nossa investigação profunda vai mergulhar em um motim que vira esse conceito de ponta cabeça. Literalmente. O foco de hoje é um evento histórico absolutamente fascinante. O motim de Morotai, que aconteceu em abril de 1945. Aham. E navegando pela documentação da nossa fonte de hoje, a missão dessa nossa análise é entender como 8 pilotos de elite australianos, Verdadeiros heróis, né? Ases da aviação. sim, super condecorados na Segunda Guerra Mundial, como que eles decidiram arriscar as patentes, as carreiras, a liberdade e, possivelmente as próprias vidas. E o detalhe crucial é que eles não fizeram isso para fugir da guerra. Exato. Eles se amotinaram para exigir o direito de lutar em missões que tivessem algum impacto real. Eles se rebelaram puramente contra o desperdício inútil de vidas. Sabe o que é fascinante aqui é o paradoxo da situação. Porque não estamos falando de covardia de jeito nenhum. Não mesmo. Não eram recrutas assustados querendo voltar para casa. Esse motim foi motivado por um senso super exagerado até de dever nacional e de lógica militar. Eles olharam para as ordens e pensaram, bom, isso não faz o menor sentido. Exato. Eles concluíram tipo, olha, isso não encurta a guerra em um único dia, não derrota o inimigo e pior, tá matando nossos colegas por absolutamente nada. Foi uma revolta nascida do brio profissional. E para quem nos escuta entender o nível de pressão que levou esses ases da aviação a arriscar uma corte marcial, a gente precisa antes abrir o mapa. Com certeza, o contexto geográfico é tudo. Né? Precisamos entender o tabuleiro do Pacífico no início de 1945 e onde exatamente esses pilotos foram escanteados. Qual era a situação militar ali? Bom, o cenário físico é a ilha de Morotai. Fica nas Índias Orientais Holandesas, que hoje é a Indonésia, né? E lá estava a primeira Força Aérea Tática Australiana, a famosa TAF. É elite da elite. Exatamente, não eram cadetes novatos. A base tinha asas inteiras de caças, esquadrões de Spitfires, pilotos que sobreviveram à campanha do norte da África Nossa, pesadíssimo. e que defenderam a própria Austrália contra bombardeios japoneses. Mas, nessa estrutura do Pacífico, eles estavam subordinados aos americanos, ao tenente-general George Kenney e, no topo, ao general Douglas MacArthur. E essa hierarquia é o que nos leva ao problema tático. Porque no começo de 45, os dias de supremacia do Japão já estavam contados, especialmente no ar. A aviação japonesa naquela região já estava meio que neutralizada, né? Quase totalmente aniquilada. E é dessa vitória que o problema nasce. O MacArthur era um cara muito personalista, né? Ele estava com os olhos fixos na campanha para recapturar as Filipinas. A glória midiática, né? Exato. Era o trampolim para invadir o Japão. Ele queria os holofotes. E enquanto as forças dele avançavam velozmente, os australianos foram deixados para trás. Só com as missões de limpeza. Isso. Aquela tarefa ingrata de guarnição. Certo, vamos destrinchar isso para nossa audiência, porque a estratégia de avanço do MacArthur era aquele salto de ilha em ilha, ignorando bolsões de resistência que não importavam mais. Perfeito. É tipo uma analogia civil, assim, pensa que você tem os atacantes mais caros e habilidosos na final da Copa do Mundo, mas o técnico manda eles varrerem a arquibancada enquanto o jogo rola. É uma ótima analogia. Os australianos ficaram patrulhando cidades fantasmas. Mas aí eu fico me perguntando até que ponto essa divisão era necessidade estratégica e até que ponto era pura política militar do MacArthur querendo roubar a cena. Olha, a historiografia aponta forte para a política.
O chefe do Estado-Maior australiano, o George Jones, argumentou abertamente que eles foram espremidos e expulsos da vitória porque o MacArthur queria o monopólio da glória. Caramba! E não era só ressentimento australiano, né? Não, a fonte cita que até pilotos americanos dos fuzileiros navais sentiam a mesma coisa, que o quartel-general do MacArthur priorizava a Força Aérea Americana por pura vaidade. Deixando as migalhas pro resto. Exatamente. Todo mundo sentia isso. Bom, e tem um agravante técnico brutal em relação ao equipamento que eles usavam para varrer essas ilhas isoladas. Sim, os Spitfires. Isso multiplicava a frustração demais. Spitfire era para combate em alta altitude, não é? Isso, era uma obra-prima para dogfights, combate a ar. Mas para ataque ao solo, rasante na selva, era incrivelmente vulnerável. O sistema de refrigeração era frágil. Um tiro de rifle de um soldado escondido derrubava o avião. Nossa, é como usar um carro de Fórmula 1 para arar um campo cheio de pedra. Perfeita colocação. Eles voavam rasante, tomavam tiro antiaéreo, perdiam pilotos veteranos e repetíveis para destruir, tipo, cabanas de madeira ou barcaças vazias. Alvos que nem importavam mais para a guerra. Zero importância estratégica. Dá para entender por que a tensão chegou no limite. Só que o que tira essa história de uma simples reclamação de corredor e transforma numa crise institucional é a faísca inicial. Não foi um discurso inflamado. Não, foi algo super frio e calculista, matemática pura. A gênese do motim foi um balanço. O famoso balanço do Wilf Arthur. Quem era o Arthur nesse contexto? O capitão de grupo, Wilf Arthur, comandava uma asa de Kitty Hawks. Ele via os homens morrendo por nada. E, em dezembro de 1944, ele fez algo inédito. Mandou a inteligência dele criar um balanço contábil da guerra. O famoso ROI, Retorno sobre Investimento, só que de vidas humanas. Exato. De um lado, aviões abatidos, bombas, combustível e vidas aliadas perdidas. Do outro, o dano real aos japoneses. Destruíram o quê? Barcaças furadas. A matemática foi fria e irrefutável. Não se pagava. Mas espera, se a gente pensar no dilema militar, um exército não é uma democracia. Se todo subordinado fizer planilha para questionar a ordem, a guerra não anda. E é por isso que o comando entrou em pânico, né? O Arthur levou isso para o superior dele, o comodoro Harry Cobb. Que não era um qualquer, era um as da Primeira Guerra. O maior ás da Primeira Guerra da Austrália. O Arthur achou que ele ia entender a lógica, mas o Cobb olhou, repassou para a equipe e engavetou. Sério? Sim. Se conectarmos isso ao panorama geral, a burocracia preferiu a inércia. Levar isso aos americanos era desafiar o MacArthur. Aceitar a planilha era aceitar que o subordinado audita o general. Eles escolheram ignorar. A máquina preferiu ignorar o custo humano. Mas aí o Arthur percebe algo muito pragmático. Planilha não faz evolução sozinha. De jeito nenhum. O conhecimento só tem valor quando aplicado, né? E com os dados engavetados, ele precisava de poder político. Precisava das estrelas. Recrutar os grandes nomes. E aí ele vai atrás do Kenneth Ranger, pela coragem moral dele, mas depois ele traz o Clive Caldwell. O grande golpe de mestre. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o Caldwell era o maior asa australiano da Segunda Guerra, com mais de 28 abates, mas ele tinha uma bagagem complicada. Muito complicada. Ele estava sendo investigado por tráfico de bebida alcoólica na base, usando os aviões para o contrabando. Aí eu te pergunto, não era um tiro no pé gigantesco? Parecia, né? Trazer um cara com a reputação manchada para liderar um protesto ético? O comando não ia só dizer, ele tá fazendo isso para fugir da corte marcial. Era um risco absurdo, mas a fama do Caldwell era tão grande, o rosto dele estava nos cartazes, sabe? O Arthur concluiu que o peso nas relações públicas neutralizaria a investigação. A fama blindou ele, tipo isso. Isso. Juntaram 8 pilotos sêniores, lendas como o Bob Gibbs, o John Wedge, o Stuart Harpham. Eles até tentaram recrutar o próprio chefe que engavetou a planilha, o Cobb. Mentira. Tentar recrutar o chefe para o motim contra os superiores dele. A estratégia de relações públicas era brilhante. Queriam juntar o as da Primeira Guerra com o as da Segunda Guerra. As manchetes seriam irresistíveis. Mas o Cobb recusou. Disse que nem sabia que a tropa estava tão infeliz.
Nossa, que nível de alienação do comando. Bom, mas eles não recuaram, o plano estava traçado. Como que o sistema lidaria com 8 heróis pedindo as contas ao mesmo tempo? Foi o caos. No dia 20 de abril de 1945, os 8 vão no gabinete do COB e entregam cartas idênticas. Pedindo para sair. Sim, renunciando às comissões imediatamente. O COB ficou chocado, não aceitou. E aí a diferença de lideranças começa a aparecer. Porque aí entra o vice-marechal Bill Bostock, né? Que tenta passar um pano na situação. Totalmente. O Bostock chega e tenta varrer tudo para debaixo do tapete. Ele ameaça, fala de traição, depois tenta negociar. Diz, olha, rasguem essas cartas que o assunto morre aqui. Mas eles não rasgaram. Não. A única concessão foi mudar a palavra imediatamente para no final das operações em curso. Ou seja, não iam largar os colegas na mão naquele dia, mas iam sair. Eles tiveram muita honra, na verdade. E aí a bomba explode de vez. Sobe para o chefe de Estado-Maior, o George Jones, e chega no comando americano. E aí vem a maior surpresa de todas. Com o general Kenny. Exato. O Jones achou absurdo, foi investigar e viu que eles estavam sendo sinceros. Mas o general Kenny, o americano, ele solta uma declaração que é de cair o queixo. O que ele disse? Ele disse que se a Austrália levasse os 8 para a corte marcial por motim, ele, um general americano, apareceria no tribunal para defender os pilotos. Espera, sério. Um general gringo defendendo amotinados de outro país contra as próprias ordens da aliança? Isso mesmo. E isso levanta uma questão importante, né? Como o respeito entre aviadores às vezes cruzava essas linhas hierárquicas e nacionais. O Kenny viu que os pilotos tinham razão na tática. Incrível como o respeito de quem está na linha de frente fala mais alto. Mas e aí? As cartas não foram rasgadas, ninguém prendeu eles na hora. Qual foi a consequência real? Bom, o governo instaurou um inquérito, liderado pelo John Vincent Berry, um jurista famoso. E, surpreendentemente, o inquérito deu razão aos pilotos. A planilha do Arthur salvou todo mundo. Exato, o balanço estava certo. O COB e a equipe dele foram demitidos. Colocaram um Scherzer no lugar, que mudou as missões e recuperou a moral da base. Deu certo, mas as instituições não gostam de perder, né? E o esquema de contrabando do Caldwell? A vingança veio por aí. Não podiam processar por motim, então usaram as bebidas. O Caldwell e o Gibbs foram à corte marcial pelo contrabando e foram rebaixados a tenentes de voo. O que a imprensa na época chamou de caça às bruxas, claro. Uma retaliação barata, né? E uma curiosidade, de onde veio o nome Motim de Morotai? Foi o próprio Arthur, num bloco de anotações durante as reuniões conspiratórias. Ele adorou a literação, os 2 M's, sabe? Ah, tipo som poético. Isso. Só que ele percebeu a gravidade e botou um ponto de interrogação no fim. Motim de Morotai. Genial. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que a revolta funcionou. Eles audaciosamente questionaram ordens, não por medo da morte, Não mesmo. mas por respeito ao propósito da vida deles e dos colegas. Foi o triunfo da razão, do balanço contábil, contra o ego da chefia. E sabe, eu queria deixar um último pensamento aqui para quem nos escuta refletir. Por favor. O estopim disso tudo foi a planilha, né? O balanço do Will Fertor. Se ele não tivesse exigido essa conta, contabilizando vidas versus ganhos reais, a inércia ia continuar matando todo mundo em vão. Com certeza. Isso faz a gente pensar. Ao longo da história da humanidade, quantas campanhas arrastadas e desastrosas não poderiam ter sido paradas bem mais cedo, se o alto comando fosse forçado a olhar, todo dia, para um simples balanço contábil do valor de uma vida humana contra um pedaço de terra inútil. Nossa, é uma pergunta que desmascara muita narrativa de batalha gloriosa por aí. Mostra que o verdadeiro respeito à tropa, às vezes, é ter a coragem de dizer não pro general. Bom, a gente espera que quem acompanhou essa nossa análise tenha ficado tão fascinado quanto a gente com esse pedacinho esquecido da história. Foi uma investigação e tanto. Pois sim, mantenham a curiosidade sempre viva e a gente se encontra no nosso próximo mergulho. Até lá!